Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso curso e nessa conversa de hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Contar a história do campo elétrico, eu acho que é interessante a gente começar a pensar no seguinte problema, né? É sempre um problema em física, ou tem sido um problema em física, né? A gente entender como é que os corpos interagem, né? Se a gente voltasse à antiguidade grega, né, há 2.500 anos atrás, os gregos, os cientistas, os filósofos da natureza, como eram conhecidos, eles entendiam que os corpos eram formados por 4 elementos fundamentais, né? Isso nós já sabemos, né? Terra, água, ar e fogo, né? E eles imputavam, tá certo? A esses materiais, a essas substâncias, algumas propriedades que dependiam da sua composição, né? Então, por exemplo, se um material ele era formado por terra ou por água, né, vamos chamar assim, o seu movimento natural seria dirigir-se em relação à terra verticalmente, né? No outro lado, se ele fosse composto de fogo ou de ar, o seu movimento natural seria ascendente, tá certo? Então as substâncias se comportavam desse jeito. Você solta uma pedra, ela cai, porque ela é composta predominantemente de terra, né? Você, por exemplo, faz um fogo, né? E aquelas partículas sobem, a fumaça sobe, tá certo? Quando você jogava uma pedra, né? O que acontecia com ela? Ela ia se movimentando ainda sob a ação do impulso, e é importante entender que naquela época entendia-se que a velocidade era proporcional à força feita, tá certo? Ela ainda ia com o impulso, mas dirigia-se à terra, que era o seu movimento natural. Isso perdura por um longo tempo, né, até que Newton estabelece as suas 3 leis fundamentais, né? Primeiro, a lei da inércia, baseada, né, no que já havia sido estudado, né, por Galileu, proposto por Galileu, né? Depois nós temos a lei da dinâmica, né, onde, sim, Newton estabelece que o movimento, né, tem como base uma força, mas a força cria uma aceleração. E a razão entre a força e a aceleração é a massa do corpo. Aí vem a definição da massa, né? A terceira lei é aquela lei da ação e reação. Newton também estabeleceu, e aqui é o que é importante para nós nesse momento, Newton também estabeleceu a lei da gravitação universal, onde ele diz que 2 corpos no universo se atraem, e essa força de atração ela é proporcional à massa dos corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros, né? Newton, né, quando estabelece isso, né, isso foi estabelecido, né, toda a lei da gravitação ela é estabelecida a partir, né, de estudos que foram feitos aí, né, de propostas que vêm lá, se a gente for ver no Copérnico, né, antigos gregos também, depois Kepler, depois Tycho Brahe, né? Mas o que intrigava Newton era como é que, não é, um corpo age no outro. Porque quando você empurra uma caixa, quando você empurra um armário, quando você joga uma pedra, você teve um contato físico com aquele objeto, né? Como é que era o contato entre esses 2 objetos? Newton chega a dizer, olha, eu não sei como é que é esse contato, eu não sei como é que um corpo sabe que o outro está próximo, tá certo? Como é que ele conhece essa distância, né? Mas eu sei que eles interagem desse jeito. E esse problema perdurou. E esse problema é chamado de o problema da ação à distância. Como é que se dá essa ação de um corpo sobre outro corpo? Faraday, no começo do século XIX, Faraday não é, um dos principais cientistas aí, né, a estabelecer as bases do eletromagnetismo, né? Inclusive, uma das leis fundamentais do eletromagnetismo leva o seu nome, né? A lei de Faraday-Lenz, que nós vamos ver mais adiante no nosso curso, tá certo? Faraday pensou o seguinte, bom, vamos pensar, né, que existem umas linhas, tá certo? Umas linhas que propagam a força como se fossem pequenos fios
que um corpo carregado, ele lança no espaço esses pequenos fios, tá certo? E se algum corpo passar perto desse outro corpo carregado, tá certo? Ele é como que capturado, como se fosse uma linha, né? Vamos chamar assim, com anzol na ponta. É claro que essa ponta vai variar de distância, mas é como se fosse uma linha que captura o corpo e aí sim, né? Dependendo das cargas entre eles, né? Ele vai ser puxado, atraído, ou dependendo das cargas entre eles, ele vai ser repelido, tá certo? Ele vai ser, vamos dizer assim, afastado do outro corpo. Então, o Faraday pensou esse conceito de linhas de força, que hoje nós chamamos de linha de campo. Na verdade, as linhas de campo são uma representação do campo elétrico, tá certo? E nós vamos ver, então, neste momento, nessa conversa de hoje, né, nós vamos ver, então, o que são essas linhas de campo. Primeiro, nós vamos ver o que acontece, vamos rever o que acontece, né, quando eu tenho o seguinte: eu tenho uma carga aqui, essa carga está num ponto qualquer do espaço, tá certo? E eu aproximo dessa carga aqui agora, eu vou aproximar uma outra carga que eu vou chamar de Q0. Essa minha carga Q0, normalmente a gente chama de Q0, ele é chamado de uma carga de prova. Então eu tenho a carga Q0 colocada aqui. Vamos supor, para facilitar essa discussão, que ambas são positivas, tá? Se fossem negativas, se uma fosse positiva e outra negativa, não alteraria aqui. O que vai acontecer quando a carga Q0, então, for colocada aqui nas proximidades da carga Q? Vamos supor que esse aqui é o nosso vetor R, tá certo? E nós já sabemos que se elas são positivas, tá? Nós vamos ter aqui uma força que age sobre essa carga Q0. Tudo bem? Força de Coulomb, 1 sobre 4πε0, que é 0 vezes Q, dividido por R ao quadrado, unitar na direção R, está lá na força, está resolvido o assunto. Vamos pensar agora no seguinte: eu vou pegar uma outra carga, Q0, e vou colocá-la nesse lugar aqui. Essa aqui é uma carga que eu vou chamar de Q0', uma outra carga de prova, que tem o mesmo valor de Q0, tá certo? Né? E é colocada agora nessa região. Ora, eu agora vou ter, tá certo? Um outro vetor posição, né? Um outro vetor posição, que é esse vetor agora que eu vou chamar de R', tá? E eu tenho agora uma outra força, né? Uma outra força, que é a força agora na carga Q0'. Eu, de propósito, né, coloquei essas duas distâncias diferentes, né, os vetores R e R' são diferentes não só na direção, né, e o sentido deles, mas também são diferentes em módulo. De tal forma que essa força F0 aqui vai ter um módulo maior do que essa. Por quê? Porque R' é menor em módulo do que R. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Vamos pensar agora no seguinte: vamos colocar uma outra carga, tá certo? Vamos pensar uma outra carga Q0', tá? Que nós vamos colocar Q0 duas linhas, que nós vamos colocar aqui. Ora, se eu coloquei essa carga Q0 duas linhas aqui, né, eu de novo tenho um outro vetor, que é o vetor R duas linhas, e eu de novo tenho uma outra força que age aqui. F0 duas linhas. Olha só, se você olha essa figura aqui, você vai percebendo o seguinte: imagina que agora eu vou colocando várias cargas Q0 esparramadas pelo espaço. Se eu for colocando essas várias cargas Q0 esparramadas pelo espaço, eu vou começar a obter uma configuração de forças que, primeiro, depende, obviamente, da distância até a carga Q. Tá? Segundo, elas têm uma distribuição radial. Tá certo? Então essas forças, elas diminuem com a distância, mas além disso, também elas têm uma distribuição radial. Elas começam, imagina, como se fosse uma roda de bicicleta, né? Você tem o centro da roda e todos aqueles raios saindo do centro da roda da bicicleta. Essa é uma configuração que vai ser criada à medida que eu vou esparramando, não é, essas cargas Q0. Se você consegue imaginar essa configuração, agora imagine o seguinte, tá? Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho essas cargas Q0 que eu fui colocando,
Agora eu vou retirar essas cargas Q0, tá certo? Eu vou retirar essas cargas Q0, ó, tirando uma por uma. Tiro as cargas Q0, né? Mas eu vou preservar essas orientações, tá certo? Eu vou preservar essas orientações no seguinte sentido, né? Como eu falei com vocês, eu tenho uma configuração geométrica, tá certo? Eu tenho uma configuração geométrica de linhas que saem dessa carga Q0, tá certo? Linhas que saem da carga Q0 de forma radial. Então eu tenho aqui as linhas saindo da carga Q0, ou perdão, da carga Q, né? E essas linhas estão saindo radialmente. De tal forma que se eu colocasse agora em qualquer ponto aqui, se eu colocar uma carga Q0 aqui, tá? Eu vou observar sobre essa carga Q0 uma força, que tem a direção e o sentido dessa linha, tá? Eu vou dar um sentido a essa linha, tá certo? Essa minha linha aqui, ela vai ter um sentido, que é o sentido que se afasta da carga Q. Então essas minhas linhas aqui, elas têm o sentido que se afasta da carga Q, tá? Mais do que isso, você observa o seguinte, qualquer carga Q0 que for colocada nas proximidades de Q, tem uma força que age sobre ela, tá certo? Que pode ser obtida a partir, não é, da orientação, da distância de Q até Q0 e da orientação que é dada por essas linhas aqui, tá? Essas linhas aqui são conhecidas, tá certo? Essas linhas daqui são conhecidas, então, como linhas de campo, tá? Então elas são uma representação, da ação que a carga Q produz no espaço, né? Elas representam isso. E agora eu posso dizer o seguinte, se essas são as linhas, né? Se eu sei que a minha força F0 é igual a 1 sobre 4πy0, Q vezes Q0 dividido por R ao quadrado vezes R chapéu. Se eu sei que a força F aqui, eu vou definir o campo elétrico. O campo elétrico vai ser definido. O campo elétrico é representado pela letra E. O campo elétrico na posição R vai ser definido como sendo a força que age sobre a carga de prova dividido pelo valor da carga de prova. E isso aqui vai ser, portanto, igual a 1 sobre 4πy0, o valor da carga Q que está produzindo o campo. Então, esse aqui é o campo, tá? O campo da carga Q, campo elétrico produzido pela carga Q, tá certo? Então esse é o campo elétrico produzido pela carga Q, R2, né? Q sobre R2 vezes unitário na direção R, tá? Então aqui nós definimos o que é basicamente o campo elétrico produzido por uma carga pontual, tá certo? O campo elétrico produzido por uma carga pontual, portanto, ele é um vetor, não é? Ele é um vetor que aponta na direção da força F, e a parte bacana que eu posso fazer aqui agora, né, é fazer o seguinte, se eu agora tirar a carga Q, que foi o que eu fiz, tá certo? Se eu tirar a carga Q daquela posição onde ela estava, e perguntar agora para você o seguinte, qual é o campo elétrico produzido por Q neste ponto? Esse é o campo elétrico produzido neste ponto. E nesse ponto aqui? Esse é o campo elétrico produzido neste ponto. E aqui? Este é o campo elétrico produzido nesse ponto. É claro que esses vetores, né, se você... isso aqui é um esquema, é um desenho, né? Não está uma representação, vamos chamar assim, fidedigna. Por quê?
Porque à medida que eu vou me afastando de Q, tá certo? À medida que eu vou me afastando de Q, né, o valor do campo elétrico cai com 1 sobre R ao quadrado. Atenção, esse é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Tá? Nós vamos ver várias outras distribuições de carga, inclusive distribuições contínuas de carga, onde o campo elétrico não tem essa estrutura. Nós vamos calcular o campo produzido por algumas distribuições, algumas cargas, pontuais. Nós vamos calcular o campo de um dipolo, de uma placa uniformemente carregada, de um fio, de um disco, várias distribuições, né, específicas, nós vamos calcular, porque inclusive essas distribuições têm muita utilidade aí no nosso dia a dia, tá? Mas vocês vejam uma coisa que eu posso dar uma olhada aqui, é o seguinte: quanto mais próximo eu tiver da carga Q, quanto mais próximo eu tiver da carga Q, se vocês olharem aqui, ó, vamos supor que eu desenhe uma esfera, já que isso aqui está no plano, o corte de uma esfera é uma circunferência, né? Vai que eu desenho uma esfera, vocês vão ver o seguinte: à medida que eu vou me aproximando da carga Q, a densidade de linhas de campo aumenta. Então eu posso dizer que essa representação, não é, das linhas de campo, a densidade das linhas de campo ela é proporcional à intensidade do campo. Tá? Então, quanto maior a densidade, maior a intensidade do campo. Né? Além disso, né, eu posso dizer que a orientação do campo segue as linhas de campo. Então, se eu quiser saber qual é o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, tendo as linhas de campo, tá certo? Né? Eu posso saber, tá, como é que é essa orientação. Então, em qualquer ponto aqui que eu calcular, então, mais uma vez insistindo, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá certo? E por ser uma grandeza vetorial, ele tem módulo, tem direção e tem sentido. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é incomum, né, a gente ter situações em que o aluno ou a aluna, né, na hora de resolver um problema, tem dois campos elétricos lá, somos dois como se fossem escalares e aí dana tudo. Então presta atenção, campo elétrico é uma grandeza vetorial. É claro que nós vamos muitas vezes poder criar simplificações e somar módulos, mas sempre tenham atenção para isso, para não cometer erro. Agora vem a pergunta, né? Bom, mas isso aqui tudo bem, bacana, achei interessante esse troço aqui, mas se em vez de positiva a minha carga fosse negativa, né? O que aconteceria se a minha carga aqui, tá certo, fosse uma carga negativa? Olha, vamos pensar aqui e colocar uma carga negativa agora, uma carga negativa aqui no centro do meu sistema, tá? Se eu colocar uma carga negativa, agora as linhas de campo. Então, se o campo elétrico é 1 sobre 4πy0, 1 sobre 4πy0 é uma constante, né? Tá certo? Q sobre R ao quadrado. R ao quadrado, não é, é um número positivo. Se a carga Q agora é negativa, tá certo? Se eu tenho uma carga agora que é uma carga negativa, o campo elétrico produzido por essa carga negativa, ele aponta na direção da carga. Aqui está o meu unitário R. Tá? Então, o meu campo elétrico agora aponta na direção da carga. O meu unitário R, ele é sempre apontando para fora. Tá? Então, nesse caso aqui, as minhas linhas de campo continuam sendo radiais, tá certo? Continua aquela representação, né, da roda da bicicleta, só que agora as linhas de campo apontam no sentido da carga. Elas não saem mais, elas não estão mais sendo expulsas da carga, tá certo? Elas estão no sentido da carga. Ora, vamos lá. Se eu agora colocar uma carga de prova positiva aqui, o que vai acontecer com a carga de prova positiva? Ela vai ser puxada na direção da carga menos Q.
E se eu colocar uma carga de prova negativa, ela vai ser expulsa, né? Vai ser empurrada pela carga menos Q. Tá? Então, com isso aqui, a gente fez, não é, o que é a definição aqui do campo elétrico, tá certo? E para a gente, né, ir adiante, falta só uma coisa, que é qual é a unidade de campo, né? Então, a unidade SI do campo elétrico, que vai ser, o que é força dividido por carga, vai ser Newton dividido por Coulomb. Tá? Olha só, vamos lembrar que a força elétrica, o campo, nesse caso aqui, nós derivamos o campo, tá certo? O campo elétrico foi derivado da força elétrica. Nós primeiro dissemos o que são as cargas elétricas, depois nós dissemos como é que elas interagem, e agora nós dissemos como é que a partir da força eu posso deduzir, eu posso inferir uma outra grandeza, tá certo? Que para saber como é que é a estrutura que essa carga que cria no espaço, né? Eu não preciso ficar botando carga de prova. Essa outra grandeza, tá? É o campo elétrico que nós acabamos de definir.